Dando continuidade aqui no orçamento, vamos agora alimentar os tópicos, né? Então, a administração local, o que a gente vai ter de administração local? Basicamente só engenheiro, então código 1, fonte real. E eu vou colocar aqui 6, um estagiário, né? Só a título de ajuda, né? Que às vezes a gente está fazendo cotação lá para obra, né? Então acaba que não, mas acaba que esse aqui não fica residente, né? Fica mais no escritório. Então não vai ter não esse aqui. Então só local mesmo vai ser só isso. Se a gente for olhar aqui, encarregado, não tem, mestre de obra também não, técnico de edificações, vigilante, guarda, almoxarife, contador, não tem. Tem anotação de responsabilidade técnica, RT, está aqui em cotações. É o código 2, que é para obras. Então, código 2 de cotação. Beleza, depois a gente preenche as unidades aqui, ó. A anotação já sei que são uma anotação, então tá feito aqui. E tem, na verdade tem dois códigos, né? É o 1 e o 2, que tem a RT de projeto e a RT de obra. Nesse caso aqui, tá? Então, um de cada. E aí, aqui nós vamos ter esses serviços preliminares. Sondagem SPT, lá foi feito, mas não foi por nossa conta, já tinha. Levantamento topográfico, não. Ligação provisória de água, já tinha. Ligação provisória de energia, já tinha. De esgoto, já tinha. Limpeza do terreno, foi feita a limpeza do terreno. Limpeza do terreno, vamos procurar aqui. Limpeza. Limpeza manual do terreno, 113. Então, código 113, real. O que mais? Locação cadastral, que é com topógrafo. Não, foi feito gabarito. Gabarito sim. Então, vamos procurar aqui gabarito. Locação de obra convencional utilizando gabarito. Então, 114. Então, 114. Real. Ok, então, serviços preliminares. É isso. Se a gente lembrar de mais alguma outra coisa, a gente volta e coloca. Já em canteiro, vamos ter aqui placa de obra. Placa. Placa de obra. Vamos deixar a placa de obra aqui por final. Vamos colocar... Não tem escritório provisório, não tem vestiário, almoxarifado, refeitório, nem banheiro provisório. Lá já tem tudo. Nem depósito de cimento, já utilizo uma sala lá. Nem depósito de madeira, nem depósito de vergalhão. Não tem tapume lá. Elevador, baía de agregado também não tem. Central de betoneira, não tem uma central de betoneira. Central de forma, central de armação, central de lixo ou lixeira. Então não vai ter nada de canteiro de obra lá. Só a placa. Então, como só tem a placa, eu não vou criar um tópico só com item. Eu vou voltar aqui para serviços preliminares, tá? Então, aqui em serviços preliminares eu vou botar a placa. Vamos ver se a gente acha aqui placa. Vou pesquisar tudo aqui. Localizar tudo. Ó, placa de obra. Então tá aqui. Placa de obra é o 111. Então, 111. Real. Ok. Então, esse código aqui de canteiros, eu vou tirar ele. E a gente já fez aí o primeiro tópico. Travou aqui. Vamos lá agora alimentar tópico 2. Tópico 2. Sapata. Então, quais são os itens que tem em sapata?
Primeiro a gente tem a escavação, né? Se a gente olhar aqui, ó, tem escavação, tem um lastro, armadura, forma, concreto, concretagem, caminhão-bomba, desforma, reateio, né? Esses aqui são para lembrar, não quer dizer que todos vão ter em todas as obras. Então, primeiro aqui a escavação, eu tenho que escavar. Deixa eu pesquisar tudo aqui. Ó, estaca, bloco, né? Manual e mecanizado de blocos, né? Então, esse aqui, ó. Então, blocos, ou viga baldrame, ou sapata, é a mesma coisa. Então, 115. Código real. Aí, se eu até quiser, eu posso tirar esse nome, blocos ou vigas baldrame. Eu posso vir aqui, ó. Mais na frente, tem um campo aqui, ó, para descrição personalizada. Então, eu vou colocar aqui, escavação de sapatas. Eu vou dizer sim. Aí ele vai substituir aquele texto por esse que eu coloquei, tá? Porque aqui ele não deixa eu digitar nada, que é bloqueado. Aqui é uma fórmula. Então, eu coloquei escavação. Qual o próximo aqui? Lastro de concreto. Lá não foi feito lastro, tá? O solo era bom, então só foi feita a compactação do fundo da sapata, né? Compactação do fundo da sapata. Então, vamos colocar aqui compactação. Aterro. Compactação mecanizada. A percussão, sapinho. Então, tem em metros cúbicos e tem em metros quadrados. Como aqui nós estamos falando da área da base da sapata, então eu vou colocar em metros quadrados. Então, 379, código. 379 real. Ok, próximo. Armação, forma. Então, vamos colocar armação. Aí, a armação, ó, precisar no sapato. Ó, vai aparecer concretagem. Vai aparecer a armação aqui, ó. Aí tem a armação com aço 5mm, 6.3, 8, 10, 12 e 16. Aí você tem que saber qual foi a ferragem que ficou lá para esses sapatos, tá? Então eu vou abrir os projetos aqui. Pra gente olhar aqui. Deixa esse campo aqui. Vamos caçar aqui onde é que está o detalhamento das sapatas. Aqui, ó, detalhamento das sapatas. Utilizado aqui, ó, para as sapatas. São 14 sapatos no auditório. 5mm. Então eu já sei que o 5mm vai ter. Então, que é o primeiro aqui, ó, código 59. Então, código 59 real. Aí, como eu já estou com o projeto aberto, já vou aproveitar e colocar o peso aqui, ó. 15,2 do auditório, tá? Então, 15,2. Vou até abrir um parênteses que tem mais, né? Abrir parênteses, fechar parênteses, tá? São vários bloquinhos lá na obra. Vamos abrir o próximo bloco aqui, que é dos banheiros. Se eu não me engano, é tudo ferro 5mm, mas a gente tem que conferir, né? Isso. Abriu já? Sapata. Aqui, sapata. Então, aqui tá junto aqui, ó, a relação da sapata e pilar. Nós vamos olhar aqui o detalhamento. São 4 sapatas e aqui é o ferro 6.3. 6.3. Então aqui já é ferro 6.3. Então é o próximo código, 60. Quantos quilos? Olha aqui, ó.
tá misturado, né? Na tabela de pilar e tabela de sapato. Então a gente não pode colocar esse valor total aqui, que aqui tá misturado pilar e sapato. Então a gente vai ter que separar. Só que aqui tá mais fácil, ó. Aqui o 6.3 tem nas sapatas e aqui nos pilar tá usando ferro de 5 milímetros, 5 milímetros para os estribos e aqui nas barras longitudinais 10 milímetros. Então, o único de 6.3 que tem é na sapata. Então, aí facilitou pra gente. Então, a gente sabe que esse 6.3 aqui, ó, em peso, né, somado 10%, 5,2 é da sapata apenas. Então, eu vou colocar aqui, entre parênteses, 5,2. Tá? Caso tenha mais algum outro 6.3. Vamos abrir o da casa. Casa. Tá lento aqui esses juntos. Aqui, ó, sapato aqui em cima. Aqui a sapata usou o ferro 6.3. Vamos ver se a gente acha o resumo aqui. Relação de aço. Pilar tá junto com sapato. Então aqui a gente vai ter que olhar também. Separar manualmente. Vamos ver se 6.3 só tá na sapata. Ó. Pilar 5 milímetros. Estribo aberto 5 milímetros. Barra longitudinal 10. Né? Nesse pilar. Nesse outro pilar aqui de cima. 5 milímetros. 5 milímetros. Longitudinal 10. Então, aparentemente 6.3 só tem na sapata. Então, tá fácil. Então, esse resumo aqui, ó. Ferro 6.3, esses 32,9 é sapata. Então, vamos jogar aqui. Mais 32,9, ferro 6.3. Refeitório. Acho que eu vou abrir o DWG. Fica mais fácil de manusear. PDF é ruim. Fecha, meu querido. Certo. Vamos ver aqui detalhamento de sapato. Então, o resumo de aço aqui, ó. Tem 3 tipos de sapato diferentes. O resumo de aço é só de sapato, ó. S, S e S. Então, e é tudo ferro 6.3. Aqui no resumo só tem esse 6.3 e isso é 29,1 kg. Então, vou colocar aqui mais 29,1 kg. Beleza. Então, de prédio estrutural são esses 4. Auditório, banheiro, casa e refeitório. Então, sapata só tem esses 2 tipos de ferro. Aí tem um detalhezinho aqui que é o seguinte. Esse quantitativo aqui, ó, ele está com uma perda de 10%, tá? Então eu tenho que tirar ele. Por quê? Porque dentro da composição eu já tenho uma perda. Então se a gente olhar a composição 60, por exemplo, ó, código 60, vamos caçar lá o código 60. Ó, 60, por exemplo. 60, tem um espaçador, tem um arame, tem um serpente, tem um aço. Então, para 1 kg de aço, eu já estou com 1,07, ou seja, estou com 7% de perda. Aqui, já colocando dentro da composição. Então, não há necessidade de, no orçamento aqui, você colocar esse valor já com perda, porque dentro da composição eu já coloco perda. Então, senão vai ficar a perda duplicada. Vai ficar com 10, que está aqui já nesse quantitativo, com 7 já dá 17 de perda. Tá? Então, como é que eu faço para tirar esses 10%? Eu vou dividir por 1,1. Para eu colocar uma perda de 10%, aqui nesse projeto, o que o software fez? Pegou o peso, multiplicou por 1,1, né, que é 10%,
e deu esse valor. Então, para eu tirar esse 10%, eu faço o oposto. Pego esse valor e divido por 1,1. Tá? Então, foi isso que a gente fez. A gente dividiu a soma de todos esses valores por 1,1. E esse aqui também vai dividir por 1,1. Tá? Então, o padrão de projeto, sempre que você veja alguma quantitativa com perda, você tem que tirar essa perda antes de jogar na planilha orçamentária, senão fica perda duplicada. Tá? E aí o orçamento vai ficar majorado demais. Aproveitando que a gente já está aqui com os projetos abertos, a gente vai colocar aqui os quantitativos, tá? Mas vamos terminar de preencher pelo menos os itens da sapata. Já que a gente já abriu o projeto, vamos finalizar. O que mais que a gente tem depois da armação? Tem as formas, tá? Forma da sapata. Só que lá não foi utilizado forma. Não teve forma assim. Mas eu vou colocar aqui lá pro final, tá? As formas. Pelo menos para a gente deixar... colocar aqui mais um quantitativo menor. Que um local ou outro teve forma. Mas a maior parte foi aterrado a sapata contra barranco. Então aqui, sapata. Vou pesquisar tudo aqui. Vamos ver se acha forma aqui, ó. Tem o item madeira e tem o item carpintaria, tá? E ele é subdividido entre madeira serrada, que é tábua mesmo, normal, e madeira compensada, tá? Então, madeira serrada, madeira compensada. Então, esse item madeira é o material madeira. E o item carpintaria é a mão de obra, ou seja, o carpinteiro que vai fazer a forma. Então, tem que ter os dois, tá? Lá, a gente utilizou madeira serrada. Então, vai ter a madeira serrada e a carpintaria com madeira serrada. Tá? Então, vamos colocar aqui o código 123. E o outro código, carpintaria de sapato com madeira serrada, 363. 363. Então, para a forma, eu tenho dois códigos que precisam ser alimentados aqui quando é o banco de preço da Real. Então, não vou preencher nada por enquanto, vou deixar para o final. Qual é o próximo item aqui de forma? Depois de forma, o concreto e a concretagem. Então, eu tenho que colocar o concreto. Primeiro, eu tenho que ver qual concreto foi especificado para as sapatas. Se a gente olhar aqui no projeto, ó, foi o concreto C25, ou seja, concreto de 25 MPa. Então vamos procurar aqui o concreto de 25 MPa. 25 MPa. Acho que é junto. 25 MPa. Aqui, ó. Então concreto 25 MPa, é o código 33. Então vamos colocar aqui 33 real. Então esse aqui é só o material. Agora eu tenho que colocar a concretagem. Tá? Concretagem. Vou pesquisar tudo aqui. Ó, concretagem de sapata, curso de jerica, que é a mesma coisa que um carrinho de mão, e com bomba, né? Caminhão bomba. Então lá foi o uso de jerica, não tinha nem caminhão bomba disponível. 46. Então código 46 real. Ok, então tá feito aqui concretagem. O próximo, caminhão bomba? Não teve caminhão bomba. Se tivesse, eu teria que colocar uma cotação do caminhão bomba, tá? Se o caminhão bomba aqui, ó, só voltando, ó, se precisasse, tá aqui, ó, em cotações, tá? Bomba. É o código 100, tá? Então, eu seria colocar concretagem com uso de bomba, 47, e adicionalmente ia colocar a bomba, tá? Então, é os dois códigos que a gente utiliza concretagem com bomba. Aí tem desforma de sapata, né? Eu não vou colocar desforma porque lá tinha pouca forma, então a desforma menos ainda, tá? E o reaterro, esse aqui tem que ter. Depois que você concreta a sapata, você tem que reaterrar o solo. Então eu vou colocar aqui reaterro, ó, reaterro manual apiloado com soquete, né? Então 117. 117, código real. Então vamos aproveitar que a gente terminou aqui sapata e a gente já está com os projetos abertos, vamos preencher aqui os dados aqui da sapata. Então a escavação
escavação. Deixa eu abrir aqui o Paint. Tá lento. Ó, então tá aqui o nível do solo natural. E aí você vai fazer uma sapata aqui no chão. Aqui é aterrado. E aqui tem um pilarzinho. Aqui vai ter a viga baldrame, tanto para um lado como para o outro, por exemplo. Então, para eu fazer essa base da sapata, o que é a minha escavação? A minha escavação é isso aqui, ó. Eu tenho cavado o topo do terreno até aqui embaixo. Se olhar em 3D, eu estou falando disso aqui, ó. Tá aqui minha sapata. Deixa eu colocar aqui. Tá aqui minha sapata. E daqui para cima sai o pilar. Fica mal feito aqui, mas não ficou centralizadinho o pilar, mas deu para entender. Então, aí o nível do solo, por exemplo, está aqui, né? Nível do solo. Então, eu vou ter que a área da minha sapata que eu vou escavar é esse aqui, ó. Esse tronco aqui. Então, vai ser a base da sapata vezes a altura, ou seja, essa base aqui, ó, vezes a altura, a profundidade da sapata. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ver qual que são as profundidades da sapata. Se a gente olhar aqui, ó, 70 centímetros nesse. Esse aqui tá variável, mas esse foi 70 centímetros, 70 mais ou menos 35. Esse aqui, cadê o outro aqui? Também, esse aqui já foi 100 centímetros. Esse aqui já foi 100, tá? Então, ele é um pouco variável aqui. Então, poderia somar um a um ou uniformizar tudo com 70, tudo com 1 metro, tá? Então, a gente pode trabalhar dessa maneira. Na verdade, esse aqui também foi 70, tá? Não é que tá errado, não. É porque esse 30 aqui não é o nível do solo. O nível do solo é o 0, né? Então, lá foi feito com 100 do nível 30, que é o topo da baldrame, mas o nível do solo está aqui, ó, no nível 0. Então, foi 70 em todos eles, tá? 70 em todos eles. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar tudo 70 de profundidade. E o que a gente vai precisar? Da área das sapatas, da base das sapatas. Essa informação não tem no projeto, você tem que somar manualmente. Então aqui, ó, vamos começar aqui pelo auditório. O auditório tinha, ó, 14 sapatas, todas elas iguais, com 60 por 60. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar no bloco de notas. Então, aqui o auditório, vou abrir um parênteses, vai ser 0,6 vezes 0,6. Então esse aqui é a base da sapata, né? Então esse aqui é a base da sapata, vezes a altura dela de escavação, 70 centímetros. Então, elas foram escavadas com 70 centímetros de profundidade. Então, isso aqui é para uma. Como nós temos 14 unidades, então vamos multiplicar por 14. Então, isso aqui para o auditório é a base vezes a altura vezes a quantidade. Ok. Banheiro. Banheiro tem só 4 sapatas. Então, a área dela 60 por 60 vezes a altura dela 70 vezes a quantidade, foram 4, mais a casa só tem um tipo de sapato, foram 17 sapatas,
Então, elas foram 60 por 60 também. Então, isso é a base. Vezes 70 centímetros de profundidade. Vezes a quantidade. 17 aqui no total. 17. Então, tá feito aqui da casa. Do refeitório, aí aqui tem 3 tamanhos diferentes. Então, aqui do refeitório, nós vamos ter... O primeiro tamanho é esse aqui, ó. Então, mais 60 por 60. Vezes a profundidade, 70. Vezes a quantidade. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tipos. 6 unidades desse tipo aqui. Esse outro já é 80 por 80. Então, 80 vezes 80 vezes 0,70, que é a profundidade, vezes a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades. Mais esse terceiro tipo aqui de baixo, que é 1 por 1 vezes 70 de profundidade, vezes 2 unidades, vezes 2. Tá? Então, tá aí a nossa conta. Vou copiar do bloco de nota e vou colar aqui em escavação de sapata essa formulazinha. E vou dar um Enter. Tá? Então, esse aqui é 15,32 metros cúbicos foram escavados para fazer essas sapatas. Perfeito. Então, feito isto, nós podemos agora fazer a compactação da base. Então, a compactação da base não é o que? A compactação da base? A compactação da base é a base, né? É só essa partezinha aqui, ó. A área da base, né? A área da base aqui, ó. Tá? É só a área da base da sapata. Então, o que eu vou fazer? Base pela outra base e multiplicar pela quantidade. Então, vou até aproveitar essa fórmula aqui, ó. Vou aproveitar essa fórmula. O que eu vou tirar aqui, ó? Porque aqui é a base vezes a profundidade vezes a quantidade. Então, a única coisa que difere é que eu não tenho a profundidade. Porque se eu multiplicar pela profundidade, eu tenho volume, né? Então, se eu pegar só a base, né, que é a base da sapata, vezes a quantidade de sapato, eu vou ter a área total da base. Então, eu vou tirar aqui da minha equação as profundidades. Então, 70, esse 70, esse 70 aqui também, esse 70 aqui também, e esse outro. Então, pronto. Eu só fiquei agora com a seção transversal da base vezes a quantidade. Então, vou copiar essa fórmula e na minha planilha eu vou colar ela aqui. Pronto. Eu tenho 21 metros quadrados de base de sapatas que foram compactadas. Madeira. Madeira, isso aqui seria um pouco complicado, porque lá não foi feito forma. Escavou, né, e deixou aqui a terra mesmo. Aqui foi terra, não foi colocado forma, né, que normalmente a gente pode colocar uma formazinha aqui, ó. Tá? Uma formazinha aqui contornando, ou seja, isso aqui, essa parte, opa, esse pedacinho aqui, ó, dessas laterais, pode ser colocado umas tábuas, tá? Uma formazinha para conter o concreto. Em algumas poucas sapatas foram feitas, tá? Mas na maioria não. Por enquanto, eu vou colocar como se nada tivesse sido feito. Então eu vou deixar em branco, tá? E no final a gente dá uma olhada aqui, se a gente colocar alguma porcentagem aqui. Mas se tivesse sido feito tudo, o que a gente ia colocar? A gente ia colocar esse valor aqui, ó. Vou até preencher, vou deixar colocado tudo, depois a gente volta. Aqui, ó, vamos voltar aqui no projeto. Ó, se tivesse feito as formas, cadê a tabela? Tabela de forma, aqui, ó. Tabela de forma das sapatas. Eu ia pegar isso aqui, ó. Área de forma, 8,40 do auditório. Banheiro. Área de forma da sapata, só que aqui está junto com o pilar, então eu teria que descontar. 4,19 menos o do pilar, tá? Então aqui eu teria que descontar. Mesma coisa aqui, sapata. Deixa eu ver se aqui está junto quantitativo, esse aqui acho que é separado. Ó, não, tá junto também, pilar e sapata. Então um percentual dessa forma aqui é da sapata, outra é do pilar, tá? Então
Eu vou deixar aqui sem nada, vazio, e depois a gente volta para alimentar isso aqui, tá? Tanto a madeira como a carpintaria. Depois a gente vê certinho quantas delas foram com forma, faz a estimativa, quantos não foram, né? Porque esse aqui a gente está fazendo um orçamento já no decorrer da obra já, né? Então a obra já começou. Mas se fosse antes da obra, você poderia prever tudo, né? Porque você não sabe quem vai fazer a obra, vocês vão fazer com forma ou sem forma. Até porque tem um detalhe, por exemplo, a gente vai preencher aqui o concreto. Se eu fizer com forma, o valor do concreto aqui fica quase exato. Se for feito com forma, se o pessoal na obra executar a forma. Se o pessoal da obra não executar a forma, fizer só a terra mesmo, contra a terra, contra barranco, esse volume de concreto aqui vai subir muito mais. Tá? Então o correto é sempre colocar a forma. Tá? Sempre colocar a forma, porque uma coisa afeta a outra. Tá? Então vamos já aproveitar e vamos colocar essa forma aqui logo. Vou colocar essa forma logo. Porque querendo ou não, mesmo que não tenha sido executada a forma em tudo, mas aonde não executou forma, aí o volume de concreto subiu, né? E aí a gente não sabe. Então vamos colocar logo essa forma aqui. Então, aqui o que a gente pode fazer? Pegar esses quantitativos aqui, ó, de forma e somar eles. Porém aqui vai ser um pouco complicado porque tá junto com o pilar, né? Tá junto com o pilar. E aí a gente vai acabar tendo que descontar pilar, né? Então vai ficar um pouco complicado. Então já vamos fazer manualmente aqui, tá? Vamos fazer manualmente. Como que a gente soma manualmente? Bom, primeiro eu vou dar um Enter aqui, ó, só para a gente separar as edificações. Ó, então esse aqui era do auditório, esse outro é do banheiro, esse outro aqui é da casa e esse outro aqui é do refeitório, né? Então, tá separadinho aqui. Como que a gente soma e chega nessa área aqui, por exemplo? Essa área de 8,4, tá? É feito da seguinte maneira. A sapata não vai ter que ter forma dos quatro lados, igual a gente fez aqui, ó, em verde, ó. Vai ter que ter forma ali, aqui, aqui, aqui e aqui. Vai ter que ter forma desses quatro lados. Então o que é feito? Eu somo a área dessa lateralzinha aqui, ó. A área dessa lateral. Eita. A área dessa lateral com a área dessa lateral. E das quatro laterais, né? Então soma a área das laterais. Como é que eu faço isso? Se as laterais são todas iguais, eu somo o perímetro aqui das laterais e multiplico por a alturazinha dessa aba, né? Essa alturazinha aqui, ó. Então multiplico por essa altura. Então, por exemplo, nessa sapata aqui do primeiro, que é 60 por 60, 60 por 60, eu vou ter 60 mais 60 mais 60, que são os quatro lados, é o perímetro. Vezes o quê? Ao invés de pegar a altura todinha do solo, é só a altura dessa abazinha aqui, ó. Vamos ver quanto que era no projeto. No projeto, essa abazinha é 25. Então, 0,25, tá? Então, somo as laterais, multiplico pela altura da aba e multiplico pela quantidade. Vamos fazer essa conta? Só para a gente ver quanto é que vai dar. Essa calculadora aqui eu não gosto dela não. Aqui. Então, só lembrando, 0,6 mais 0,6 mais 0,6 mais 0,6 é a mesma coisa que 0,6 vezes 4, né? Então essa soma aqui é a mesma coisa. Então é esse aqui que está dentro do parênteses. 0,6 4 vezes. Vezes 0,25 vezes 14 unidades. Então vai dar aqui, ó, 8,4, que é justamente o valor que está aqui na tabela, tá? 8,4. Então é daí que vem esse número, tá? Então, como as tabelas, alguns está separado, outros está misturado com pilar, a gente vai fazer manualmente. Então a gente vai simplesmente fazer essa diferenciação, ó. Onde tem 0,6 por 0,6, a gente vai colocar aqui a soma, 0,6
mais 0,6, mais 0,6. Aqui também é igual, né? Esse de baixo. Né? Ou simplesmente 0,6,4. Dá no mesmo do de cima, tá? Aqui também é 0,6. Então 0,6 vezes 4. Essa outra já é 80 por 80. Então 80 vezes 4. Essa outra é 1 por 1. Então 1 vezes 4. Ou 1 mais 1 mais 1. Né? Que vai dar 4. Que é a mesma coisa. E aqui nas alturas do solo, a gente vai colocar só a alturazinha do rodapé. Tá? Então esse primeiro aqui era 25, da história. Do banheiro, não lembro, vamos ver aqui. Do banheiro é 25 também. Então, 25. Aqui na casa. Cadê da casa? Cadê? O ideal é abrir o DWG, que aí facilita. 15. Na casa é só 15. Então, 15. E do refeitório, 20, 20 e 30. Então, esse primeiro aqui é 20. Esse segundo aqui, que é o de 80 por 80. 80 por 80 é 20 também. E o de 1 por 1, que é esse aqui, é 30. Então, 30. Então, cada um separadinho. Mas o que eu vou fazer? Eu vou somar tudo numa coisa só, né? Então, ao invés de botar 4 formas, eu vou colocar aqui um mais e vou voltar tudo para a mesma equação. Eu vou copiar isso aqui e vou colocar aqui em madeira. Então, a gente está calculando a madeira e a carpintaria, a mesma coisa, é igual, tá? Que um é o material, o outro é a mão de obra. É o carpinteiro. O concreto, vamos lá. Aproveitar que a gente já está aqui. Também vai estar misturado nas tabelas, né? Então, onde está misturado as tabelas é isso. Essa aqui até que não tá. Essa aqui só tem sapata, né? Do auditório ficou bacaninha, só tem a sapata. Então, o volume de concreto é esse, 1,26. Só que nos outros está misturado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular também na uma, manualmente, tá? Então, o que eu vou fazer? O volume de concreto, vamos lá. Volume de concreto é o volume dessa bichinha aqui, ó. Então vai ser a base da sapata vezes a altura desse rodapézinho aqui, ó. Então a área da base vezes a altura do rodapé, que vai ser esse bloco aqui da sapata, tá? Então vai ser muito parecido com a escavação, que a escavação era a base da sapata vezes a profundidade que estava assentada a sapata, ou seja, essa medida toda. Já o volume de concreto é só o volume de verde, né? Então vai ser a área da sapata vezes a alturazinha. Então a gente vai até aproveitar a mesma fórmula da escavação. A única coisa que a gente vai alterar é que ao invés de estar a profundidade da sapata, a gente vai colocar a altura do rodapé. Então vamos pegar lá da escavação, a fórmula da escavação, que é essa aqui, ó. Vou copiar e vou colar aqui de novo. Então, aqui nós temos, ó, a base da sapata vezes a profundidade do solo vezes a quantidade de sapata. Isso aqui dá do primeira edificação, que é o auditório. E aqui a base da sapata vezes profundidade do solo vezes quantidade. Então aqui o que a gente vai trocar é só isso aqui, ó. Ao invés de profundidade do solo, a gente colocar a base do rodapé da sapata. Vamos relembrar qual que é. Ó, o do auditório é 25. Então aqui é 25. Do banheiro, 25 também. Então essa outra edificação aqui é o banheiro, 25. Essa outra aqui, ó, é a casa. Então a casa era 15. Então, 15. E esse outro aqui para frente é do refeitório. Então essa de 60 por 60 é 20. Aqui 60 por 60 é 20. A de 80 por 80, que é essa aqui, é 20 também. E a de 1 por 1 é 30. 30. Então, tá feito o ajuste. A área da sapata, vezes a altura do rodapézinho, vezes a quantidade de cada um deles. Então, copio
e colo aqui no volume de concreto. Então, o volume do material concreto é o mesmo volume da concretagem, ou seja, o mesmo volume que foi feito de concreto foi o volume que foi lançado dentro dos buracos, por assim dizer, os buracos da sapata, né? As cavas. Então, é igual. E o reaterro? Bom, o reaterro é o seguinte, ó. Você não escavou um buraco aqui de 70 centímetros? Sim. E você concretou aqui um pedaço de 25, 30, 15. Beleza. Então, essa diferença aqui, ó, que sobrou, que é essa cota aqui, ó. Essa cota daqui para cá é o reaterro. É o que você escavou e depois vai ter que reaterrar depois que você concretar a sapata. Então, o que é? Falando em volumes. O volume que você escavou é esse aqui tudo. Então, o volume X. E o volume que você concretou... E o volume que você concretou é esse aqui, ó. É um volume Y. Então, o reaterro é a diferença dos dois. Diferença entre o volume escavado e o volume que você concretou. Ou seja, essa é a diferencinha. Então, eu vou simplesmente fazer essa continha aqui, ó. Igual. Eu escavei 15,32, que é esse aqui. E eu concretei 4,59. 4,59. Então, eu tive que reaterrar 10 metros de terra. Tá? 10 metros de terra. Então, essa é a conta do reaterro. Você poderia, para ser mais exato, descontar também isso aqui, ó. O que você concretou do pilar, tá? Que isso aqui também ocupa espaço, tá? Também poderia ser feito. Mas, para facilitar aqui nossas contas, tá? A gente não vai tirar, até porque não dá diferença tão grande, tá? Então, o reaterro é isso. Então, tá feito aqui o tópico sapato, tá? Tá feito o tópico sapato da estrutura. Agora a gente vai passar para o próximo aqui, estaca escavada de concreto. Nesse projeto, onde é que tem estaca? Eu vou fechar esse PDF. Eu vou deixar só esse aqui e vou abrir os DWG dos projetos, para não ficar movendo um monte de aba. Estaca escavada. Tem a escavação, né? E a armação, concretagem, caminhão-bomba, rasamento, os mesmos itens, né? Só que lá é só estaquinhazinha de estaquinha de controle de fissura. Deixa eu ver aqui. Não são estacas profundas, é como se fossem estaquinhos de muro. Cadê? Deixa eu abrir aqui o projeto mesmo. Vamos abrir aqui o DWG de cada um deles.